E aí? Eu não vou mentir, rapaziada. Já tentei gravar essa introdução 300 vezes. Não sei como é que grava, mas vocês sabem que o meu nome é Cauã. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. O nosso grupo é basicamente sobre os impactos e os desastres do petróleo, né? Do petróleo, da extração de petróleo. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu e o Auro, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da poluição na água, sobre os impactos na água. Aí os outros moleques já vai falar mais sobre o solo, ar, e aí a parte dele, né? Bom, basicamente eu e o Álvaro a gente vai falar sobre a poluição na água, né? Sobre o que acontece basicamente por derramamentos marítimos, de derramamentos de petróleo no mar, né? Por navios cargueiros, né? Navios petroleiros que acontecem por acidentes ou falhas técnicas que acaba por despejar petróleo na água, por manchar, ou acidentes não só no transporte, mas também nas... Qual é o nome? Qual é o nome dele? Esse bagulho aqui, ó. Que tira o petróleo do fundo do mar. Esse negócio aí. Basicamente isso. Esses erros técnicos nas plataformas, nos navios, podem ocasionar que grandes quantidades de petróleo sejam liberadas no mar. Que aí vai dar uma puta poluição, né? Vai deixar... grandes quantidades de petróleo pode ficar por cima, pode ficar jogada, né, por cima do mar, né, na água. Grandes quantidades de óleo podem ficar aglomeradas, pode ficar em cima da água, né? O que pode causar uma grande poluição aí, né? Mentira isso aí! Mentira o quê? Que petróleo fica boiando em cima da água? É, isso mesmo. Mentira! Te digo verdade, o que o Cauã falou tá certinho. Quando o petróleo é despejado sobre a água, seja por um acidente ou por um ato de responsabilidade, ele vai ficar boiando na superfície da água. Isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é a diferença de densidade. O petróleo tem uma densidade de aproximadamente 80% da densidade da água. Isso vai variar de onde você coleta ele no lugar do mundo, mas ele sempre vai ser menor do que a da água, o que faz ele ficar em cima quando ele é despejado. O segundo motivo é a polaridade, que é o mais importante entre os dois motivos, porque ele explica primeiramente por que o petróleo não se mistura na água. Ele vai ficar em cima por causa da densidade, mas ele não se mistura por causa da polaridade. A polaridade de uma molécula depende da eletronegatividade dos átomos que a compõem. Basicamente, a eletronegatividade é a capacidade de uma molécula de atrair elétrons para a sua eletrosfera. A molécula da água, por exemplo, possui um oxigênio e dois hidrogênios, que são elementos de diferentes eletronegatividades, e a sua geometria faz o oxigênio ficar em cima e os hidrogênios embaixo. O oxigênio possui maior eletronegatividade, atrai mais elétrons. Logo, o seu lado, entre aspas, da molécula vai atrair mais elétrons e vai acabar gerando um polo negativo. E o lado dos hidrogênios vai ser um polo positivo. Logo, por causa da presença de polos de diferentes eletronegatividades, a molécula da água é uma molécula polar, que vai possuir um polo positivo e negativo. O carbono, por outro lado, não possui essa característica. Ele é um hidrocarboneto, onde os carbonos possuem a mesma eletronegatividade entre si, e os hidrogênios vão utilizar o espaço vazio em sua eletrosfera para se conectar aos carbonos. Logo, a eletronegatividade na molécula vai ser uniforme, não vai possuir regiões de maior ou menor eletronegatividade. Com isso, o petróleo é uma molécula apolar, que não possui polos. Uma propriedade da química diz que moléculas polares só interagem com outras moléculas polares, e o mesmo vale para as apolares, que só interagem com outras apolares. Um exemplo no dia a dia disso é o óleo e a água, que também não se misturam pelo mesmo motivo. O óleo é apolar e a água é polar. Logo, quando o petróleo é derramado na água, ele não se mistura por causa da polaridade e vai ficar em cima na superfície da água por causa da densidade. Ao ficar suspenso na superfície da água, o petróleo impede a passagem de luz solar. Logo, organismos fotossintetizantes que vivem ali, como algas, plânctons e bactérias, não vão realizar fotossíntese e não vão produzir nem alimento nem oxigênio. Com isso, esses organismos vão morrer e os animais que dependem desses organismos e do oxigênio na água também vão morrer. E num processo similar à eutrofização, que é a diminuição do oxigênio na água por causa da presença de muitos nutrientes que geram algas que cobrem a água, só que nesse caso é o petróleo que vai cobrir a água, vai ocorrer a diminuição da biodiversidade local. Bom, além disso tudo, tem a parte que toda essa poluição, todo esse petróleo pode chegar na gente, né? Por exemplo, se ele chega em uma área dedicada à pesca, né? Alguns lagos,
ou rios, os pesqueiros da região podem ser afetados. Eles podem ser afetados, porque se o peixe está intoxicado, ele não vai poder vender. Esse microfone eles não vão poder vender o peixe, né? Então pode afetar muito nessa pesca, tanto para venda, tanto para consumo. Bom, e além disso, também pode afetar áreas turísticas. Por exemplo, em 2019, 30 de agosto de 2019, aconteceu um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, que foi quando todas as praias de todo o Nordeste tiveram manchas pretas de petróleo cru invadindo a praia, né? A água ficou toda contaminada, ficou cheia de óleo, e a areia também, né? A areia, você pode ver em alguns vídeos, algumas imagens, que você vê toda a parte da areia ali, toda contaminada. Os animais marinhos foram... tem um vídeo de uma tartaruga que tá tipo, inteira coberta de petróleo. E aí você vê as pessoas tentando tirar. É um desastre que quando você começa a pesquisar, é muito triste, por causa que foram procurando os responsáveis e só que encontraram depois de muito tempo. Ano passado encontraram os responsáveis, só que só se eu não me engano, setembro do ano passado, que fizeram uma acusação legal. Então até hoje, o navio petrolífero que houve vazamento de petróleo no mar, ainda continua, as pessoas que estavam naquele navio ainda não foram culpadas, então elas continuam por aí, e foi mais ou menos 1.700 quilômetros de praia que foram afetados por toda essa poluição, por todo esse petróleo. E aí, meu nome é Matheus, acho que todo mundo já conhece, né? Nice to meet you. Eu vou falar da parte do solo, né? Então, a extração no solo, a extração petrolífera, ela pode afetar muito o desmatamento, como por exemplo na Amazônia, com a construção de infraestrutura, né? Porque para ter essa exploração, ela exige estradas, oleoduto e a instalação da própria petrolífera, no qual fragmenta a floresta e facilita até a invasão de atividades ilegais, já que, tipo, já vai ter uma infraestrutura lá, então, né, tipo, pode ter o desmatamento, né, pegar as árvores, ter mineração e agricultura ilegal, né, então já tá tudo, a infraestrutura já tá feita ali, já pode meter o pau. E conforme essa estrutura também, pode ocorrer, né, como derramamento de óleo, né, com vazamentos que pode contaminar cursos de água e o solo, né, matando a vegetação e tornando áreas improdutivas. Tem a queimada e emissão de gases, já que pode ser associada com a queima do petróleo ou também com a limpeza da área, a limpeza da floresta, para abrir novos lugares para criar essa petrolífera, ou também para a criação da infraestrutura, né, que tem que, tipo, derrubar a árvore para criar estrada, tá ligado? Então é complicado essa vidinha aí. Contudo, o derramamento de petróleo também afeta habitats sensíveis, que pode ser manguezais, recifes de corais, estuários e zonas costeiras. O petróleo, ele forma uma camada densa sobre a água e impede a troca gasosa, né? Então, a penetração da luz solar vai ser afetada. E as águas não vão ter como fazer fotossíntese, né? Porque tá brecada ali, não tá podendo passar a luz. E também, além disso, o petróleo, ele faz uma camada isolante nas pernas das aves e uma gordura protetora nos mamíferos, que resulta a hipotermia dele e que leva à morte, né? Então o cara vai de base, tá ligado? Basicamente, os microplásticos estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, de que todo mundo tem pequenos pedaços de plástico dentro do próprio corpo, além de na água e nos alimentos que consumimos e até no ar que respiramos. Amostras de sangue de quase o mundo inteiro contêm microplásticos, que também foram encontrados microplásticos na placenta de mulheres grávidas, o que levanta preocupações sobre o impacto no feto, apesar de os efeitos de longo prazo ainda não serem totalmente conhecidos. Essas partículas carregam substâncias químicas prejudiciais, como bisfenol A, que podem interferir no sistema hormonal, causando problemas como infertilidade e aumento do risco de câncer.
Além disso, a inalação de microplástico pode provocar inflamação nos pulmões, agravando doenças respiratórias e também afetar o cérebro. Recentemente, uma pesquisa da USP revelou que a presença de microplásticos no cérebro de 8 dos 15 corpos analisados, especificamente na região do bulbo olfatório, responsável pelo processamento de odores no sistema nervoso central. Sei que isso se enquadra mais como poluição do ar, mas precisava mencionar essa questão alarmante sobre o plástico. O petróleo é um recurso finito, e embora existam grandes reservas no planeta, elas não são ilimitadas. A quantidade disponível para extração diminui ao longo do tempo, pois sua formação leva milhões de anos, enquanto a taxa de consumo supera a de novas descobertas e produção. À medida que as reservas mais acessíveis se esgotam, empresas e os governos buscam novas fontes em locais mais desafiadores e muitas vezes ambientalmente sensíveis, como as profundezas oceânicas e as regiões árticas e outras áreas ecologicamente vulneráveis. Além dos impactos ambientais diretos, a exploração e a queima do petróleo contribuem significativamente para as mudanças climáticas. A emissão dos gases de efeito estufa decorrente dessas atividades intensifica o aquecimento global, agravando os impactos sobre o clima e o meio ambiente em escala global. Olá, queridos colegas do SESI, terceiro ano ômega aí, eu vou estar explicando aqui para vocês algumas das consequências no ar e atmosferas causadas pelo petróleo. Consequências essas vindas da refinaria e queima do petróleo e seus derivados. Para começar, além de todos os outros efeitos negativos citados pelo meu grupo, ele também causa consequências na nossa atmosfera. No caso, os derivados do petróleo, para serem obtidos, passam pelo processo de refinaria, que eu não vou estar entrando muito em detalhes, que libera uma quantidade muito grande de gases tóxicos como dióxido de carbono. Não somente isso, a queima de derivados como a gasolina, o óleo diesel e outros libera grandes quantidades desses gases no nosso ar. Esses gases são responsáveis por intensificar o efeito estufa, que nada mais é, explicando de uma maneira bem simplificada aqui, quando a gente tem dióxido de carbono, metano, vapor de água na nossa atmosfera. Esses componentezinhos, todos bonitinhos, organizados na nossa atmosfera, quando a luz do Sol entra, eles refletem a luz do Sol, fazendo como se fosse uma estufa, mantendo o nosso planetinha quente o suficiente para ter vida. Entretanto, com as queimadas não só desses combustíveis, mas de outras coisas que liberam muito mais gases ainda, intensificaram demasiadamente muito o efeito estufa, causando como consequência do aumento exagerado do efeito estufa o aquecimento global, que nada mais é o aquecimento global, que é o aumento gradual da temperatura da Terra, que infelizmente ocasiona derretimento de geleiras, aumentos dos níveis do mar e eventos climáticos bem extremos, como por exemplo a gente tem do ano passado, que foi aquela tragédia do Rio Grande do Sul. Isso também afeta negativamente pessoas que moram perto de indústrias petroquímicas, como por exemplo a exposição ao benzeno, óxido de enxofre, aumentam significativamente as chances de desenvolver doenças respiratórias, cardiovasculares ou câncer. No pacote vem incluso também doenças neurológicas e distúrbios hormonais, muito comuns por exposição químicas prolongadas.